Continuando, alteração do lançamento por impugnação do sujeito passivo. Conforme vimos no bloco anterior, o artigo 145 do Código Tributário Nacional determina quais são as hipóteses em que o lançamento poderá ser alterado. Isso depois que o contribuinte for notificado. Conforme vimos, o lançamento não notificado ele é ineficaz em relação ao contribuinte. Logo, a autoridade administrativa tem plena liberdade para promover qualquer alteração. Depois que o contribuinte ou responsável tributário for notificado, aí nós temos a regra do artigo 145. A liberdade de atuação da autoridade administrativa ela é limitada a essas hipóteses. E nós vimos que a primeira hipótese capitaneada no artigo 145 do Código Tributário Nacional é exatamente a impugnação do sujeito passivo. Nós vimos que quando o contribuinte é notificado do lançamento, ele pode manter um dos três comportamentos possíveis. Ele pode efetuar o pagamento, adimplir a obrigação e extinguir o crédito tributário, ele pode impugnar ou ele pode simplesmente permanecer inerte, não pagar e não discutir a existência do crédito tributário. Então percebam, se o sujeito passivo, o contribuinte ou responsável tributário, efetuar o pagamento, o crédito tributário será extinto, nos termos do artigo 156, inciso 1. É a hipótese de extinção do crédito tributário mais comum e mais desejável, que é o pagamento. Agora, decorrido o prazo do pagamento e o contribuinte não pagou e nem ofertou impugnação, o crédito tributário será definitivamente constituído e, na sequência, inscrito em dívida ativa caso o contribuinte se mantenha inerte. Porém, nós vimos, o contribuinte ele pode impugnar esse lançamento. É uma das posturas possíveis deferidas pelo Código Tributário Nacional com supedâneo na Constituição da República. O contribuinte poderá se insurgir contra o lançamento, apresentando impugnação. Impugnação é a manifestação de inconformidade do contribuinte ou responsável tributário em relação ao lançamento. O contribuinte pode questionar, por exemplo, a base de cálculo, a alíquota, ele pode inclusive alegar uma hipótese de isenção ou imunidade, ele pode alegar decadência, pode alegar que o fato gerador não ocorreu. Uma série de matérias poderão ser discutidas pelo contribuinte nessa impugnação. E é nesse momento que se instaura a fase litigiosa do processo administrativo tributário. Impugnado o lançamento, nós temos duas possibilidades. Ou a autoridade administrativa acolhe essa impugnação, ou ela não acolhe. Veja nos slides. Impugnado o lançamento, a autoridade fiscal poderá, primeiro, anuir com as razões invocadas pelo devedor e alterar ou anular o lançamento. E segundo, discordar das razões invocadas e manter o lançamento. Então, uma dessas duas possibilidades. Se a autoridade não acolher as razões da impugnação, o contribuinte poderá efetuar o pagamento ou continuar discutindo, apresentando recurso voluntário ao órgão administrativo colegiado. Tá? Geralmente é isso que ocorre. E observem que, a despeito de o Código Tributário Nacional não previr expressamente o recurso voluntário, é pacífico na doutrina e na jurisprudência a premissa de que o sujeito passivo pode obter alteração do lançamento tanto na impugnação como no recurso voluntário. Inclusive, há doutrinadores que entendem que a impugnação ela abrange tanto a manifestação de inconformidade na primeira instância administrativa, quanto o oferecimento do recurso voluntário para o órgão colegiado de segunda instância administrativa.
E tome nota, a impugnação se refere à contestação do lançamento. E o recurso ocorre quando a decisão da autoridade julgadora desfavorável ao sujeito passivo é atacada. Muito tranquilo, né? O contribuinte ele é notificado, ele vai apresentar impugnação à primeira instância julgadora no âmbito administrativo. A autoridade administrativa manteve o lançamento e, portanto, não acolheu as razões invocadas pelo sujeito passivo. O sujeito passivo poderá se insurgir contra essa decisão e levar a questão à discussão de um órgão colegiado. Se o sujeito passivo se insurge contra o lançamento, seja em primeira instância administrativa, seja em segunda instância administrativa, é possível que o valor do crédito tributário seja alterado, inclusive para maior, se for detectado erro no lançamento. Então não existe na revisão do lançamento por meio do oferecimento de recurso ou por meio da apresentação da impugnação do sujeito passivo aquilo que se denomina proibição da reformatio impégios. Não existe isso. Se a autoridade administrativa constatar que houve erro, poderá corrigir o lançamento, ainda que essa correção seja desfavorável ao contribuinte, tornando, portanto, o crédito mais oneroso. E a segunda hipótese de alteração do lançamento permitida pelo Código Tributário Nacional é o denominado recurso de ofício. Observe nos slides. A terminologia é criticada pela doutrina. Trata-se do reexame necessário, remessa necessária ou duplo grau obrigatório. Mas a terminologia do CTN é recurso de ofício. Quando ocorre essa hipótese? Imagine que o sujeito passivo apresentou impugnação ao lançamento na primeira instância administrativa. E a sua impugnação é acolhida pela autoridade administrativa. O Código Tributário Nacional e as leis que regem o processo administrativo tributário prevêem a possibilidade de essa decisão ser submetida a uma segunda análise, a um segundo exame, e dessa vez por um órgão colegiado. Algo muito similar ao que ocorre no âmbito do processo civil, quando uma determinada decisão judicial condena a fazenda pública a pagar determinados valores. Essas decisões, via de regra, conforme o artigo 496 do Código de Processo Civil, estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, remessa necessária. É o que ocorre aqui no âmbito administrativo. Então, se a autoridade fiscal, por qualquer razão, acolher as alegações do sujeito passivo que se insurgiu contra o lançamento, essa decisão ela será submetida à apreciação do órgão colegiado, a segunda instância administrativa. Isso é o que o Código Tributário Nacional denomina de recurso de ofício. É a segunda possibilidade de alteração do lançamento que foi notificado ao sujeito passivo. E nessa segunda instância, nós temos duas possibilidades. Ou o órgão colegiado entende que a decisão da autoridade administrativa está correta e o lançamento continua sendo improcedente, ou entende que a decisão está equivocada e mantém o lançamento, podendo inclusive majorar o valor que consta do lançamento inicial. Nessa instância, o julgamento pode ser a favor do sujeito passivo novamente, ou seja, em desfavor da fazenda pública, ou a favor do fisco, hipótese em que ocorre a alteração do lançamento. Observem que, via de regra, quando em segunda instância administrativa entende-se que o lançamento é improcedente, nós temos que essa decisão ela se torna irreformável e o crédito tributário é definitivamente extinto. É uma das hipóteses de extinção do crédito tributário prevista lá no artigo 156 do CTN. A terceira hipótese de alteração do lançamento prevista no Código Tributário Nacional está no artigo 145, inciso 3, no slide. O CTN, artigo 145, 3, prevê hipóteses em que o lançamento, mesmo após a notificação do sujeito passivo,
poderá ser alterado por iniciativa da própria autoridade administrativa, independentemente de impugnação. Prestem atenção. O artigo 145, incisos 1 e 2, prevê hipótese de alteração do lançamento notificado por iniciativa do sujeito passivo. Percebam, a impugnação ela é oferecida pelo sujeito passivo. O recurso de ofício só vai ser uma hipótese de alteração do lançamento quando o sujeito passivo tiver ofertado impugnação na primeira instância em âmbito administrativo e essa decisão tiver acolhido as suas razões. Hipótese em que essa decisão será remetida obrigatoriamente à instância colegiada. Então notem, nas duas hipóteses, no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 145, a alteração do lançamento notificado ao contribuinte depende necessariamente de provocação por parte do sujeito passivo. Já a terceira hipótese, que é essa que nós estamos analisando, no artigo 145, inciso 3, a alteração ela é procedida de ofício e não depende de provocação do sujeito passivo. Ocorre que esta alteração, que tem por base o princípio da autotutela, ela é limitada dentro das hipóteses que estão delineadas no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Então percebam nos slides que essa modalidade de alteração do lançamento está fundada no princípio da legalidade, segundo o qual a administração pública deve tomar as medidas necessárias para o fiel cumprimento da lei. Assim, se for constatada alguma ilegalidade no lançamento, a autoridade administrativa deve promover alteração a fim de corrigi-lo, independentemente de provocação do sujeito passivo. Percebam, senhores, se for constatada ilegalidade no lançamento, aqui não se cogita de se constatar inconveniência do lançamento, até porque, conforme vimos, o lançamento ele surge dentro de um procedimento administrativo vinculado e não discricionário. Ocorrido o fato gerador, surge a obrigação tributária. Ex lege não depende de análise e conveniência por parte da autoridade administrativa. E conforme já dissemos, o artigo 149 do CTN é o que apresenta as hipóteses em que o fisco poderá, de ofício, promover alteração do lançamento. Essas hipóteses podem ser esquematizadas conforme o slide. Primeiro, quando a lei determinar. Segundo, declaração entregue fora do prazo ou na forma prevista na lei. Não atendimento a pedido de esclarecimento. Falsidade, erro, inexatidão ou omissão. Ação ou omissão que resulte em multa. Dolo, fraude ou simulação. Fato não conhecido ou não provado. Fraude ou falta funcional da autoridade lançadora. São, portanto, essas as hipóteses previstas no artigo 149 que autorizam a alteração de ofício do lançamento por parte da autoridade administrativa. Tome nota, se a decisão administrativa definitiva for favorável ao sujeito passivo, o crédito tributário é extinto, nos termos do artigo 156, inciso 9 do CTN, conforme disse para vocês anteriormente. Para finalizar essa discussão sobre as possibilidades de alterações de lançamento do notificado. Percebam, a primeira hipótese é a impugnação do sujeito passivo. A segunda hipótese, recurso voluntário do sujeito passivo. Terceira, recurso de ofício ou a remessa necessária. E quarta, iniciativa de ofício. Lembrem que o CTN, no artigo 145, não prevê o recurso voluntário. O recurso voluntário está dentro da impugnação. Para o legislador, o recurso voluntário é uma extensão da impugnação, prevista no artigo 145, inciso 1. Fique atento a esse detalhe. Outra discussão importante acerca da possibilidade de alteração do lançamento notificado ao sujeito passivo é o que diz respeito às alterações decorrentes de erro de fato
e de erro de direito. É o que está no artigo 146 do Código Tributário Nacional. Na tela. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. Percebam que a redação não é das melhores, muito confusa, extremamente prolixa. Como a doutrina interpreta o artigo 146 do Código Tributário Nacional? O legislador separa aquilo que se denomina erro de fato e erro de direito. O erro de fato autoriza a modificação do lançamento de ofício. Porém, o erro de direito, que é o que diz respeito aos critérios jurídicos adotados pela autoridade, esse não autoriza a modificação do lançamento. Então perceba, quando o legislador se refere a critérios jurídicos adotados pela autoridade no lançamento, está se referindo à interpretação da legislação tributária aos casos concretos. Qual que é o objetivo? Segundo a doutrina, o objetivo é impedir a alteração do lançamento efetuado com base em erro de direito da autoridade fiscal, prestigiando a boa-fé do contribuinte, que no momento da ocorrência do fato gerador tinha por base a interpretação anterior da lei tributária. Então percebam, as alterações nos critérios jurídicos do lançamento, vale dizer, na interpretação da lei, só pode ser feita em relação ao mesmo sujeito passivo quanto aos fatos geradores que vierem a ocorrer após a mudança da interpretação. Vamos dar um exemplo para isso aqui ficar bem mais claro. Imagine que em 2018 o fisco entendia que as despesas com psicólogos, consultas, terapias, análises clínicas eram dedutíveis da base de cálculo no ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. E a mudança desse entendimento não poderá ser aplicada retroativamente. Vale dizer, só se aplicará a partir dos rendimentos auferidos em 2019. Vamos imaginar que até 2018 a Receita Federal do Brasil entendia como dedutível da base de cálculo as despesas com psicólogo, como terapia, consultas, etc. E a partir de 2019, a Receita Federal modifica o seu entendimento, no sentido de que essas despesas não são dedutíveis da base de cálculo, tá certo? Ora, esse entendimento ele só pode ser aplicável a partir dos rendimentos tributáveis de 2019 e não pode ser aplicado retroativamente. Isso é o que o CTN denomina de erro de direito. A modificação do critério jurídico não pode retroagir. Agora percebam, esse raciocínio não se aplica para o erro de fato. Mas o que é o erro de fato? Vamos a um exemplo. O erro de fato, ele ocorre quando algum fato relevante deixa de ser levado em consideração no momento do lançamento, ou mesmo quando as informações tomadas como base para o lançamento não correspondem à realidade. Imagine, por exemplo, que o IPVA referente a um veículo foi calculado sobre uma base de cálculo relativa a outro veículo. Nesse caso, o lançamento deve ser alterado de ofício com base no artigo 149, inciso 8 do CTN. Então, por exemplo, vamos imaginar que a autoridade fiscal lançou de ofício o ICMS. ICMS, nós vamos ver mais à frente, é um dos tributos sujeitos a lançamento por homologação. As espécies de lançamento nós vemos depois. Vamos supor que chegue ao conhecimento da autoridade administrativa que foram comercializadas por um determinado contribuinte do ICMS 10.000 garrafas de vinho tinto. E no momento de promover o lançamento, a autoridade lança apenas 1.000 garrafas. Pergunta: esse lançamento poderá ser modificado de ofício, sem a necessidade de impugnação do sujeito passivo, recurso voluntário, recurso de ofício? Sim,
Nos termos do artigo 146 e consoante o entendimento da doutrina com respaldo na jurisprudência, trata-se de erro de fato. A autoridade não só pode, como deve promover a alteração desse lançamento, uma vez que não foram apenas 1.000 garrafas, e sim 10.000 garrafas de vinho tinto. Até o próximo bloco.